Olá, meus queridos irmãos, meus amigos, nós estamos de volta com mais um curso de Teologia Livre. Que bom que você está aqui nesta segunda aula da nossa segunda matéria. Na semana passada nós começamos a nossa matéria sobre pneumatologia. Hoje a gente vai caminhar com bastante coisas aí. Eu espero que você esteja bem, que você esteja animado. Tem aí do seu lado aí a Bíblia, um caderno, um livro para você anotar referências, anotar algumas das nossas falas, né? Muitas vezes nem tudo que a gente fala está em uma apostila, está em algum outro objetivo aqui nosso, mas que bom que nós estamos juntos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, ó, vai aparecer aqui agora a nossa chamada e você se inscreva e também eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que a gente possa realmente fazer a diferença. Eu acredito que vai ser bênção de Deus aí na minha vida, na sua vida, em nome de Jesus. É um prazer estarmos juntos. Também eu quero convidar você a conhecer o nosso site. Nós estamos com uma nova roupagem no nosso site. O nosso site está ainda em fase de arrumação, de ajuste, mas nós estamos com um novo site, não é? É o ibnpaz.com.br. Que Deus abençoe você, toda a sua família. Vamos orar nesse instante para nós começarmos a nossa aula de hoje. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo teu grande, infinito e poderoso amor. E eu quero te pedir, Senhor, nesse momento, que o Senhor venha sobre nós, traga a tua graça, a tua misericórdia, perdoe os nossos pecados, Senhor, nossas faltas, para que ao estudarmos sobre esta pessoa tão especial, que é o Espírito Santo de Deus, nós tenhamos também o privilégio de estar diante de Ti e de viver contigo, ó Deus, de ter este tempo de intimidade contigo. Nós te glorificamos por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Olha, eu deixei aqui o nosso PowerPoint só para a gente fazer uma pequena recapitulação. Eu comecei na semana passada falando da Trindade, mostrando a questão da pessoa, do terceira pessoa do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, não é? Falei que como Deus Pai está na primeira pessoa, que ele se revelou de forma humana na segunda pessoa, que é Jesus Cristo. Ele também se revelou como Espírito Santo na terceira pessoa. Depois nós começamos a falar, e foi aqui que a gente parou, não é? Sobre os 6 motivos que levam muitas vezes a gente a não estudar sobre o Espírito Santo, a deixar de crer assim com tanta veemência no Espírito Santo. Falei sobre que é difícil a doutrina do Espírito Santo, falei que o Espírito Santo é colocado na terceira pessoa da Trindade, e isso às vezes a pessoa leva para uma ideia, não é? Que é o terceiro, não dá tanta importância. Falei do problema do tratamento pessoal, da gramática, expliquei tudo isso. Você pode rever esse vídeo se você quiser, está aqui no nosso canal. É só você procurar aí a primeira aula de pneumatologia, tá? O quarto, falei dos excessos emocionais. Depois falei sobre o temor de se pecar contra o Espírito Santo. E por último, o preconceito teológico. E hoje a gente vai aprofundar agora, a gente vai começar realmente a aprofundar aí a nossa aula, o nosso projeto na presença de Deus. Eu convido você neste momento, né, para que você mergulhe mesmo, trazendo assim a presença de Deus para a tua vida e para o teu coração, em nome de Jesus. Amém? Então, os cristãos, nós temos nos prejudicado bastante, porque a gente vai negligenciando o Espírito Santo, no que diz respeito à perda do poder espiritual. Então é muito importante que todos nós cristãos conheçamos muito bem acerca desse assunto de pneumatologia, né? Acerca da presença, acerca da vida do Espírito Santo de Deus em nossos corações, para que a gente possa viver isso. A gente vai ver, quando a gente chegar lá na frente, falando sobre os períodos pneumatológicos, a gente vai ver como era a relação Jesus e Espírito Santo. E isso é possível nos dias de hoje ainda, a mim e a você,
como cristão, como servo de Deus que nós somos. Amém? Então a gente vai observar. Olha essa frase é muito interessante. Um autor, um americano chamado Meyer Pillman, ele escreveu um livrozinho pequeno, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. É um livro bem resumido, eu não coloquei aqui a imagem do livro, mas você pode procurar aí na internet depois. Meyer Pillman, está aí embaixo, não é? Você pode procurar. A graça do Espírito põe a maquinária da redenção em conexão vital com a alma. E a parte do Espírito, a cruz, vai permanecer como inerte. Preste atenção nessa frase. Essa frase é tremenda, não é? Então, a graça do Espírito de Deus, ela põe a maquinária da redenção, ou seja, a minha vida, a sua, ela vai colocando isso em conexão vital com a nossa alma. O Espírito Santo de Deus com nossa alma. Lembre-se que é na alma que a gente tem todas as nossas emoções, as nossas vontades, os nossos desejos, não é? Mas quando eu vivo a parte do Espírito, longe do Espírito, a cruz de Cristo vai permanecer inerte. Vai se tornar uma imensa máquina parada. E em volta dela vai permanecer imóveis as pedras do edifício que somos nós. Esta é a frase que Pillman está trazendo para nós. Então, eu preciso do Espírito Santo agindo na minha vida, senão eu vou me tornar uma pessoa inerte. Eu vou me tornar uma pessoa que eu simplesmente vou estar apenas sobrevivendo. Eu não vou estar vivendo aquilo que Deus realmente deseja no meu coração. Os propósitos de Deus para a minha vida. O desejo de Deus para mim. Está dando para compreender? Agora olha só, ele continua dizendo assim, somente quando se coloca a corda, e ele até coloca em aspas aí, né? É que se poderá proceder à obra de elevar a vida do indivíduo pela fé, pelo amor, para alcançar o lugar preparado para ela na igreja de Deus. Essa corda aqui é a corda do Espírito de Deus no nosso coração, que vai tanger com muita graça, trazendo essa transformação de Deus, esse agir de Deus em nossas vidas. Eu te convido nesse momento, para que você possa fazer uma oração a Deus aí no seu íntimo, dizer, Senhor, eu quero ser tocado por Ti, eu quero ser alcançado por Ti. Eu quero que esta experiência, eu quero ter uma experiência real e profunda com o Espírito Santo. Sabe, queridos, algum tempo atrás, esta era uma oração que eu estava fazendo constantemente e ainda faço nos dias de hoje, juntamente com a minha esposa. Senhor, dê aos nossos filhos e dê aos jovens, principalmente os jovens, uma experiência profunda com o Espírito Santo. Sabe? Lembra de Jó, aquela experiência de Jó, Jó capítulo 42, versículo 5, não é? Ele diz assim, antes eu só te conhecia de ouvir falar, e hoje os meus olhos te veem. Tem muita gente que só ouve falar do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, das transformações que o Espírito Santo pode trazer na vida de um ser humano, mas que infelizmente nunca viveu, nunca experimentou, nunca passou por esse processo tão lindo e tão maravilhoso. Mas quando eu abro o meu coração, abro a minha alma, abro os meus sentimentos e eu começo a pedir ao Espírito Santo que Ele venha sobre mim. Meus queridos, algo de Deus vai acontecer. D.L. Moody, um dos grandes avivalistas, conta que ele estava sempre pregando, ele era um homem de Deus, que pregava muito a palavra do Senhor, mas ele ainda não havia tido uma experiência profunda com o Espírito Santo. E havia duas irmãs, ele percebeu, aquelas irmãs incomodaram, porque enquanto ele pregava, aquelas irmãs estavam o tempo inteiro orando ali nos bancos, sentadas, logo na primeira fila, onde ele ia pregar, nas igrejas, nos auditórios, aquelas irmãs estavam ali pregando, orando, e conta a história, que ele, quando terminou, chamou aquelas irmãs e disse, por que vocês oram tanto? Elas disseram, nós estamos pedindo a Deus que você tenha uma experiência profunda com o Espírito Santo. Naquele momento ele ficou meio chateado, disse, olha, vocês precisam pedir a Deus, é que almas se convertam. Ele era um evangelista, um homem apaixonado por ganhar pessoas para Jesus, não é?
Eu quero que vocês tragam pessoas e vamos ganhar vidas para Cristo. Mas aquelas mulheres continuaram pedindo: Senhor, faz isso na vida do nosso querido pastor Moody. Ele conta que um determinado dia ele estava na cidade de Nova York. Ele era de Chicago. E de repente, andando no meio da rua, ele sentiu algo tremendo, poderoso. O Espírito de Deus veio sobre a vida dele. Ele correu, lembrou-se que havia uma casa de uma família que o conhecia, e ele correu para aquela casa, pediu, bateu na porta e perguntou: você tem aí um quarto que eu possa entrar e passar algumas horas em oração? Aí aquela pessoa disse: pois não, pastor. E ele entrou para aquele quarto. E ele conta que foi uma das maiores experiências que aconteceu na vida dele. O Espírito Santo de Deus veio com tanta intensidade, com tanto poder, que a palavra de Deus desceu, foi derramada sobre a sua vida. E ele conta que em determinado momento ele precisou pedir ao Espírito Santo. Ele disse: Deus, levanta a tua mão, porque ele pensou que ele ia morrer. Tal a plenitude, o poder e a glória de Deus sendo derramada sobre a vida daquele homem. Meu querido, nós precisamos deste poder do Espírito Santo. Nós precisamos que esta corda seja tocada pelo Espírito Santo. E corda aqui está falando de coração, não é? Nosso coração precisa ser tocado. Porque se nós não formos tocados pelo poder do Espírito Santo, nós seremos, como está escrito aí nesse texto, que nós seremos apenas pedras. Nós seremos apenas pedras imóveis. Nós estaremos vindo para a igreja, participando, fazendo alguma coisa, mas sem aquele brilho do poder do Espírito Santo. A gente, por qualquer coisa, pode perder, não é, aquilo que Deus tem para nós. Meu querido, é algo muito especial e nós precisamos então buscar a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Eu sou apaixonado por esse tema, eu amo isso, eu gosto mesmo de estudar, de ver a diferença daquilo que Deus tem para mim e para você, em nome de Jesus. Mas vamos pensar aqui, né, sobre a natureza do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? A resposta a essa pergunta vai ser encontrada nos estudos do nome que foram dados e dos símbolos que ilustram a sua obra, não é? Então, nós vamos ver agora sobre a personalidade do Espírito Santo. Por quê? Porque a gente sabe que o Espírito Santo recebeu vários nomes: Consolador, não é? Espírito de Deus, Espírito Santo, e os símbolos, não é? O fogo, o vento, a pomba, o óleo. Então a gente vai ver tudo isso nesse momento, a gente vai começar aqui discorrendo, né? Sobre a personalidade do Espírito Santo. Na essência da terceira pessoa da Trindade, salienta-se dois fatores principais. Então o primeiro é que, nós já vimos isso, mas a gente está reforçando, né? O fato de que ele é uma pessoa e o fato de que ele é Deus. Ele é Deus. E eu convido você então para a gente examinar alguns aspectos bíblicos, alguns textos bíblicos que vão embasar esse nosso estudo neste momento, em nome de Jesus. Então, por exemplo, nós chamamos o Espírito Santo de pneuma. Inclusive, a nossa matéria é pneumatologia, não é? Então, por que pneuma? Pneuma é um substantivo neutro. Em João, capítulo de número 16, nós vamos ler esse texto. Eu separei aqui para a gente ler esse texto, não é? Para a gente poder estudar da palavra de Deus. João capítulo 16, a partir do versículo de número 13 e 14. A palavra de Deus para mim e para você, nesse momento, nós vamos ler. Vamos abrir aqui, Evangelho segundo João, capítulo de número 16, versículo de número 13. A palavra de Deus diz assim. Deixa eu clarear um pouquinho aqui o meu tablet. Muito bem. Ele diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade. Então esse é um primeiro aspecto, né? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então, esse pronome aí, que a gente está vendo aqui na tela, não é?
o pronome masculino eikenos, aqui eu estou falando em grego, não é? É usado como referência ao Espírito Santo. Então ele diz assim, otan de ekenos tu pneuma totes aletheia. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade. Então aqui embaixo é a tradução dessa parte aí, e na verdade eu estou apenas transliterando. Eu estou transliterando aqui essa parte aí em vermelho, tá certo? Então, eu não coloquei mesmo aí as letras em grego mesmo, para que você pudesse só ver aí a transliteração. Então, ele diz, quando vier, deixa eu voltar aqui, né? Quando vier aquele que é o Espírito da verdade, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, amém? Então, é importante isso. Então, é muito importante você entender isso. Então, ele é o Espírito, ele é o sopro, ele é aquele que vem como o vento de Deus. A gente vai ver tudo isso daqui a pouquinho. A gente, não sei se hoje ou amanhã, não é? Nós estamos com a proposta de fazer aulas um pouco menores para que você possa abarcar com mais facilidade do que passar 1 hora e tanto aí na frente da TV. Então, quando vier o Espírito da verdade. Vamos para o segundo, Paráclitos, né? Que a gente vai traduzir como consolo, né? O Espírito é chamado de Paráclito no texto aqui mesmo de João, agora capítulo 14. Vamos abrir aí, abra sua Bíblia comigo, né? João, capítulo de número 14, no versículo 26. Vamos ler aqui, são vários versículos, né? É importante que você abra aí a sua Bíblia, mas ele diz assim, ó, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, o Paráclito é o Consolador. Aí tem o texto de João 15, 25, 16, 7, não é? Nome que não pode ser traduzido como... que não pode ser traduzido por consolo, nem pode ter tido como designativo de qualquer influência abstrata. Ele foi aquele que foi enviado por Deus para nos consolar no sentido de estar conosco, de não nos deixar órfãos, de trazer sobre a nossa vida aquele que vai estar ao nosso lado, nos guiando, nos levando em todo tempo, e isso é muito importante na nossa vida. Então a gente viu Paráclito, aqui vimos pneuma, e agora a gente vai falar sobre outro Consolador, que é outra expressão aí também do Espírito Santo, né? O fato de Jesus dizer que o Espírito Santo seria seu substituto como outro Consolador, foi o texto que a gente acabou de ler aqui de João capítulo 14, reforça a verdade de que se trata de uma pessoa, porque Jesus não ia enviar para nós alguma coisa diferente, não é? Ele estava aqui, viveu entre nós. João vai dizer que vimos a glória, andou, participou de tudo, foi uma coisa maravilhosa. Então, ele envia outro Consolador, uma pessoa. Não é uma influência abstrata. E uma influência abstrata não vai substituir uma pessoa concreta, uma força, um pensamento positivo, alguma coisa assim. Então, o outro Consolador é, na verdade, uma pessoa. Então, está aqui reforçando esse princípio em nossos corações, tá certo? Olha só, a sua inteligência própria prova que ele é uma pessoa. Então o Espírito Santo de Deus tem inteligência, ele pensa, ele decide, ele tem desejos, e a gente precisa captar tudo isso, não é? Ele tem a sua própria mente distinta. Vamos ler o texto. É muito importante que você abra a sua Bíblia, não é? Romanos, capítulo de número 8, no versículo de número 27, a palavra diz assim: aquele que sonda os corações, olha que coisa interessante, aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, sabe qual é a mente do Espírito, aquele que sonda os corações, o próprio Espírito Santo, ele conhece a mente de Deus, segundo a vontade, e ele vai intercedendo por nós. Então ele tem a sua própria mente distinta, ele tem o seu próprio pensamento, ele tem os seus próprios desejos, não é? Vamos aqui para o nosso próximo slide,
não é? Ele é a fonte da sabedoria, do entendimento, do conhecimento. O texto de Isaías, vamos aí para o profeta Isaías, capítulo de número 11, Isaías, capítulo 11, versículo 2. Esse texto é um texto muito interessante, não é? Diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza. Então, ele está falando aqui que o Espírito do Senhor tem todos esses atributos. É uma pessoa que tem todas estas características. É uma pessoa que conhece a mente de Cristo, que anda com Cristo, que vive em Cristo. E então ele tem o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, de conselho e de fortaleza. Tudo isso atribuído aqui ao Espírito Santo, o nosso Espírito Santo, ao Deus Espírito Santo. E o melhor, ele habita em mim e ele habita em você. Que coisa maravilhosa, que coisa linda, que coisa especial, não é? Agora, no nosso próximo tópico aqui, ele diz assim, que ele conhece perfeitamente as coisas profundas de Deus. Ele conhece as coisas profundas de Deus. Vamos para o texto. Esta matéria é uma matéria que a gente vai ter que trabalhar muitos textos bíblicos, porque a gente precisa embasar o nosso conhecimento e trazer tudo isso, não é para depois alguém não dizer assim: o pastor levou lá um ensino, falou alguma coisa, mas foi só uma palavra que ele trouxe. Não, nós estamos trazendo e mostrando biblicamente aquilo que nós estamos dizendo, né? Então, versículo 10 e 11 de 1 Coríntios 2. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então aqui nós estamos vendo que o Espírito tem o conhecimento perfeito de todas as coisas. Ele é Deus. E eu falei na primeira aula que nós não temos essa distinção no sentido, quem fez isso ou quem colocou essa distinção de Deus em primeiro, Jesus em segundo, o Espírito em terceiro, foram os próprios homens, teólogos, para que isso ficasse mais fácil, mais simples, para que nós pudéssemos compreender e entender. Então a gente precisa pensar que aquém dessa situação, não é? O Espírito Santo, ele não tem essa classificação que a gente está colocando. Ele é Deus. Ele é Deus e Ele conhece todas as coisas, Ele conhece todas as profundidades do pensamento do próprio Deus. Ele vive com Deus, Ele estava lá desde o princípio com Cristo, com Deus Pai, e Ele tem vivido tudo isso e tem estabelecido a sua graça e a sua misericórdia sobre nós. Vamos para mais um tópico aqui. Ele diz aqui, o último, né, desse slide, a sua capacidade emocional prova que ele é uma pessoa. Aí a gente vai ver que ele se entristece, que ele tem ciúme, que ele tem um cuidado extremo por nós. Tudo isso é a capacidade emocional do Espírito Santo por mim e por você. É muito importante. É muito importante a gente entender essa dinâmica da palavra de Deus. Amém? Agora, no nosso próximo slide, diz assim, que ele é a fonte de amor, ele é a fonte de alegria, de paz, e de outras virtudes internas do cristão. Você lembra o que está escrito aí em Gálatas capítulo 5? Será que você está lembrando? Eu espero que sim, não é? Gálatas capítulo 5 é os frutos, ou seja, é o fruto do Espírito, isso mesmo, que coisa linda, não é? O versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Olha que coisa interessante. Quando você está vivendo, quando você está andando, de repente uma alegria, um amor que te contagia, a bênção de Deus sobre você,
Isso é a ação do Espírito Santo de Deus no nosso dia a dia. Ou você acha que o Espírito Santo de Deus só vai agir quando você está dentro da igreja? Ah, eu estou na rua, o Espírito Santo não está agindo em mim. Quando eu chego na igreja, ou eu visto a roupa de ver Deus, né? Que tem gente que veste a roupa de ver Deus, né? Bota aquela roupa lá, é a roupa de ver Deus. Aí você vem e fala, ai que coisa, hoje eu estou aqui, e o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo interage conosco todos os dias, todos os momentos. O Espírito Santo de Deus interage na sua vida, na minha. O Espírito Santo, ele move o tempo inteiro, ele está em atitudes o tempo inteiro. Você está na rua, está no trânsito, você está numa fila, você está trabalhando. O Espírito de Deus, ele continua com você. E aí, estas atitudes do Espírito de Deus vão trazer tantas experiências maravilhosas aí para a sua vida, não é? O nosso próximo tópico diz que ele pode se entristecer, se afligir e até mesmo ser tentado. Vamos ver o texto de Efésios, capítulo de número 4. Convido você aí, Efésios 4:30. Diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Meu querido, como é que a gente entristece o Espírito Santo? A gente entristece o Espírito Santo quando a gente peca deliberadamente, sabendo que a gente não deveria fazer determinada coisa, a gente está fazendo. E mesmo quando a gente peca sem querer, a gente, se é que a gente peca sem querer, não é? Em alguma situação, o Espírito de Deus vai ficar triste. O Espírito Santo vai ficar um tanto assim, poxa, decepcionado. Eu estou decepcionado com esse meu filho, com essa minha serva. Eu estou decepcionado. Como é que é? Ele vem vivendo, mas isso é, infelizmente, da nossa natureza caída ainda. A gente vive essas situações, é complexo demais, não é? Vamos ver Isaías 63? Abre aí a sua Bíblia comigo, por favor, me ajude, em Isaías 63, o texto no versículo de número 10, diz assim o texto, olha, eu estou usando a revista atualizada, mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhe tornou em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Olha só, o Espírito Santo se tornou inimigo daquelas pessoas que o profeta está dizendo, porque eles foram rebeldes. E eles se contristaram, eles não se arrependeram. Aí eu me lembro aqui de Davi. Davi, já vi muita gente dizendo assim, mas Davi foi um cara que pecou demais, um cara que viveu situações terríveis, adultério, morte dos filhos, um péssimo pai, muitas mulheres, aquela confusão toda, mas a Bíblia chama Davi de o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Não é por causa dessas atitudes dele, mas é porque Davi era um cara que se arrependia, era um cara que voltava-se para Deus com uma certa situação que ele foi vivendo e ele voltava correndo para Deus e ele procurava Deus e ele se arrependia. O Salmo 139, né? Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, me livra, transforma-me. Ele se arrepende, não é? Quando Natã chega ali, o profeta, e conta aquela história das ovelhas, tinha uma pessoa que tinha muitas ovelhas, outra só tinha uma, e ele diz assim, e o profeta diz, essa pessoa é o Senhor, rei. E naquele primeiro momento, Davi simplesmente, ele corre, ele vai até o Senhor e diz assim, Senhor, eu pequei de fato. Talvez se fosse um de nós, a gente não se arrependeria com tanta facilidade. A gente ia dizer, não foi não. Que história é essa? Que conversa é essa? Não. E a gente, né? Quantas vezes a gente, nós como pastores, a gente às vezes interpela algum irmão, uma irmã, uma pessoa, e a gente fala, irmão, você está errado. Não, estou não. A gente está sabendo dos problemas, está sabendo das dificuldades, mas a pessoa teme em continuar ali naquela situação, né? E ser tentado. Esse texto aqui é um texto interessantíssimo, né? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículo de número 9, né? Esse texto é incrível. Vamos ler. Tornou-lhe Pedro, aqui é a história de Ananias e Safira. Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e ele também te levarão. Meus queridos, nós temos que pensar muito seriamente sobre as nossas atitudes, sobre o nosso dia a dia. Esta aula
Não é para que você viva aterrorizado, meu Deus, agora tal, mas é para que abra os seus entendimentos, o seu pensamento, a sua vida. Nós não podemos brincar com Deus, nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Eu digo isso para mim mesmo, eu digo isso para você também. Não podemos brincar com as coisas de Deus. Precisamos viver o mais célere possível. Precisamos viver com toda a intensidade da presença de Deus, mas a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente faz e com aquilo que a gente pratica. Isso é muito sério. Vamos para mais um tópico aqui, a gente tem que terminar, né? Porque a nossa aula está chegando já quase no final. A sua vontade própria prova que ele é uma pessoa. Olha que coisa, eu estou mostrando aqui atributos, sentimentos relacionados ao Espírito Santo para provar para você que ele é, de fato, uma pessoa. Em Atos ainda, no capítulo de número 16, no versículo 6 e 7, Atos 16, 6 e 7. A palavra de Deus diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Imagine, não parece uma coisa assim, fora de propósito, não é? Alguém que quer pregar a palavra de Deus e Deus diz não. Eu me lembrei de uma experiência de uma missionária da Jocum. Ela contou isso para nós uma certa feita, que eu achei isso muito interessante. Ela saiu do Brasil e foi fazer um treinamento da Jocum em um outro país, em um outro local. E quando ela chegou lá, estava todo mundo reunido, passado alguns dias, estava lá tomando café e tal, e aí eles têm líderes. Então ela estava lá e tinha um líder dela lá, uma pessoa que é a líder dela. E aquela pessoa então perguntou: cadê fulana de tal? E alguém disse assim: ela disse que hoje não vai tomar café não, porque ela está em jejum. E aquela líder foi até o dormitório, foi lá no quarto e disse assim: olha, aqui quem determina que dia que você faz jejum ou não é a sua liderança. Você não pode simplesmente dizer que vai fazer jejum, porque nós podemos hoje estar preparados para fazer uma grande viagem ou uma caminhada, e se você estiver em jejum e a gente não está sabendo, você pode passar mal. Então, quem determina se você faz jejum ou o tempo de fazer um jejum, somos nós, liderança. E ela se assustou com aquilo, desceu, tomou o café para obedecer à liderança. O Espírito Santo de Deus é o nosso líder. Ele nos conduz, ele nos leva a lugares, a pastos verdejantes, e ele tem o pleno poder e a plena capacidade de dizer para mim e para você onde devemos ir e o que não devemos ir. Agora, a chave da questão aqui é: a gente tem que ter a sensibilidade de ouvir e de compreender a voz do Espírito Santo de Deus. Lembra que quando Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem porque elas me conhecem. Então, quando eu entendo, quando eu conheço o Espírito de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus, eu vou com ele e eu faço aquilo que ele pede que eu faça. Eu quero também contar para você uma outra experiência muito interessante. Um pastor conhecido meu, ele recebeu um convite há alguns anos atrás. Um empresário de uma cidade aqui no Brasil, não vou dizer nomes, né? Ele ia fazer uma viagem para a Suécia. E aquele empresário ia com uma pessoa, a pessoa desistiu, e ele foi até o pastor, e ele disse assim: pastor, o senhor teria uma semana aí de vacância aí na sua agenda? Eu vou fazer uma viagem até a Suécia, estou com as passagens compradas, eu tinha uma pessoa para viajar comigo, e eu não pude viajar, essa pessoa não pode viajar comigo. Será que o senhor podia ir comigo? E ele disse assim: eu posso, vou ver aqui na minha agenda. Arrumou tudo e eles marcaram, tinha uma certa antecedência, não é, a viagem, e eles marcaram e eles foram para a Suécia. Lá em Estocolmo, ele chegou lá, aquele empresário deixou o pastor em um hotel, muito bem alojado, e disse: olha, eu vou para as reuniões que eu tenho que fazer, são reuniões de negócio, e o senhor fica aí à vontade para o senhor passear e conhecer aqui o país, um país escandinavo, muito bonito, uma coisa muito linda. E aquele pastor, então, estava ali. E ele soube que haveria um pastor
que a gente conhece aí de nome pelo menos, né? Que é o pastor David Young Cho, que é lá da igreja, lá da Coreia, a maior igreja evangélica do mundo, né? Ele estaria fazendo uma cruzada evangelística em um estádio daquela cidade. O pastor não perdeu a oportunidade. O pastor pegou e foi lá para o estádio, né? Foi lá para ficar lá no estádio e vendo aquela multidão, pessoas ali e todo mundo assistindo e aquela coisa linda de Deus. E quando o pastor ele estava falando inglês e tinha lá um intérprete, né? O pastor estava entendendo ele falar inglês e fazendo um intérprete para o sueco. E aí, de repente, o pastor fez um apelo para as pessoas se converterem. Muita gente começou descendo e o Espírito Santo de Deus falou no coração do pastor: vai lá para baixo. E ele falou assim: ué, o que eu vou fazer lá embaixo? Não falo sueco, meu inglês é mais ou menos, não é? E aí mas o Espírito de Deus disse: desça. E ele desceu. Ele desceu junto com aquelas pessoas, ele foi descendo, havia ali um grupo de pessoas se convertendo, e de repente um jovem que estava próximo àquele pastor, um rapaz de uns 40 e poucos anos, ele conta, aquele rapaz, ele caiu. Ele caiu e ele começou a chorar muito. E o Espírito Santo disse no coração dele: ore por ele. E ele disse: mas eu não falo sueco. E o Espírito Santo: ore por ele. E ele então naquele momento abaixou-se e ele botou a mão assim no peito daquele rapaz e ele falou: eu vou orar em português mesmo, pensando, né? Eu vou orar em português mesmo. E começou a orar: Deus, o Senhor está aqui, o Senhor vai tomar conta da vida desse jovem. E quando aquele rapaz ouviu aquele pastor orando, aí aquele rapaz começou a gritar e abraçou o pastor, e o pastor ficou preso ali, quase que os dois rolaram ali no chão, e foi uma coisa tão incrível que chamou a atenção do pastor Paul Young Cho, né, do David Young Cho, e aí de repente o pastor chama lá: o que está acontecendo? Alguém foi lá e disse: foi um pastor que estava lá orando, já sabiam da história, e ele falou: traz eles aqui para o altar aqui, e o pastor subiu lá no altar, e de repente aquele jovem contou a seguinte experiência: ele estava desviado do evangelho do Senhor Jesus, e os seus pais, quando ele era uma criancinha, quando ele era recém-nascido, os seus pais foram missionários suecos que vieram ao Brasil. E aqueles missionários passaram alguns anos aqui, depois eles voltaram para a Suécia e, infelizmente, aquele rapaz, ele se desviou do evangelho, se desviou dos caminhos de Deus. Sabe, queridos, o que aconteceu? Naquele dia, aquele rapaz, passando por um turbilhão de situações, por problemas os mais diversos, aquele rapaz fez uma oração. E ele disse assim: Deus, se o Senhor de fato é o Deus dos meus pais, e o Senhor existe, hoje eu quero receber uma oração em português, para dizer que o Senhor existe, que o Senhor é o Deus que fala ainda nos dias de hoje. Meus queridos, Deus levou aquele pastor sair do Brasil por uma situação que muitas vezes a gente nem entende, e foi para lá para uma oração, para provar para aquele rapaz que ele é Deus. Esse é o Deus que vive em mim e vive em você. Esse é o Deus que age nos nossos corações. Esse é o Deus que pode falar poderosamente com você e comigo, mas que a gente tem que ter uma sensibilidade, viver assim, na intimidade, no calor. E infelizmente, muitas vezes o pecado nos afasta de Deus. O pecado, as nossas atitudes, o nosso coração, nesta manhã, ou nesta noite, nesta tarde, não importa o tempo que você está assistindo esta aula, coloque-se na presença de Deus. Viva com Deus. Deixe o Espírito Santo de Deus agir na sua vida diariamente, para que você possa receber a graça e a misericórdia do Senhor. Amém? Nós vamos terminar por aqui. Eu vou parar aqui nessa letra K e na próxima aula a gente vai entrar falando sobre as atividades do Espírito Santo que provam que ele verdadeiramente é uma pessoa. Amém? Que Deus possa ter falado ao seu coração nesta aula, que você possa ter recebido esta ministração de uma maneira poderosa e que a graça de Deus te alcance e que eu e você possamos buscar
de fato, a essência do poder do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Eu quero orar mais uma vez. Senhor, eu sei que o Senhor está conosco. Eu sei que muitas vezes as nossas falhas, os nossos caminhos nos afastam da Tua presença. Mas eu quero te pedir neste momento, Senhor, Deus, alinha a nossa vida, o nosso coração, o nosso sentimento, à Tua verdadeira pessoa e à Tua presença. Eu te clamo neste momento, Espírito Santo, que o Teu poder faça toda a diferença na minha vida e na vida dos meus amados irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Que coisa boa. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Olha, não esqueça de nos acompanhar aí no nosso canal, canal da Igreja Batista da Paz, em todas as nossas atividades, não é? A gente tem um monte de coisa acontecendo. Culto quarta, nossa aula aqui na sexta, nós temos as lives da juventude, EBD, o culto de domingo à noite e outras coisas mais que com fé em Deus a gente vai estar aí colocando em prática. Nós estamos nesse período difícil, mas nós não paramos não, viu? A gente está aqui, ó, a todo vapor. Não é isso, pastor Nivaldo? Graças a Deus por tudo, que Deus te abençoe, abençoe a você e a toda a sua família. Um beijo no seu coração, fique com Deus, tchau, tchau.